porque Deus, ele nos apontando as nossas falhas e onde foi que nós erramos, ele não deixa que fiquemos carregadas de culpa. That is so gracious because God knows our situation. He knows where we were doing, Yeah. but he doesn't let us stay there, stay in our mess. Oh, right, and he knew the perfect timing, exactly. E ele sabia o tempo perfeito, o At tempo the same específico. time that, um, this was happening to me, E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo God was comigo, working on Neil, Deus estava trabalhando no meu esposo. and he was in a really bad spot. E ele estava num lugar bem ruim. And he actually did not think the kids and I would take him back. E ele acreditava que nem eu nem as crianças o receberíamos de volta. Ele estava em oração também, ele sentia que algo estava fora do lugar quando ele saiu. Was he praying, like when he Yeah, left? he actually, met God on a Christmas Eve service. Sim, ele realmente conheceu a Deus no Natal, no serviço, no culto que teve antes do Natal, um dia antes do Natal. Yeah, he found himself all by himself in a church he didn't know on Christmas Eve. Ele encontrou ele mesmo numa igreja, sem se reconhecer, sem saber quem ele era, não estava entendendo aquele contexto, aquele local, aquele ambiente. Mhm. And God told him to try, E to foi, ask his wife if he could come Uhum. back. e foi onde Deus falou para ele: tente, pergunte à sua esposa, pergunte se você pode voltar. And I know that there are people out there going, "Oh, that just looked like a beautiful path from there to there." E eu Uhum. penso que tem muitas pessoas olhando, assistindo a gente e falando: nossa, isso é uma caminhada linda, uma caminhada maravilhosa. It was not. E não foi, eu posso lhe dizer que não foi. We had to learn how to trust. A gente teve que reaprender a confiar, We had to learn how to deal with the anger. reaprender a como lidar, aprender a como lidar com toda a raiva. You guys are my friends, so I'm going to tell you the truth. Vocês são meus amigos, então eu posso falar a verdade. I beat up his telephone. Eu ficava olhando o telefone I dele. just destroyed it one E day aí teve um dia que eu destruí o telefone because dele. I was just, so Porque eu frustrated estava that tão we frustrada couldn't move forward. que a gente não poderíamos prosseguir, avançar. And we saw counselors. E foi onde fomos para psicólogos, Like I think 3 different conselheiros, counselors because I don't think 3 conselheiros it's diferentes. that easy to do on your own Porque eu creio que não é fácil para você lidar sozinho, vocês because lidarem you sozinhos. I would say these things, okay? Eu vou falar algumas coisas, First, ok? you need to know God has told you to stay Primeiro, você precisa entender que Deus mandou você ficar, because it's hard even with that. porque ainda é difícil com isso, ainda com essa posição da parte de And Deus. then he has to be a part of the process of E healing. Deus precisa estar nesse processo aí de restauração. But you may need the sound of advice Mas, of tal, another person in the room. mas talvez você também precise de um conselho de alguma outra pessoa no ambiente, Because we had bad habits porque nós tínhamos hábitos ruins that someone needed to look at and help us, work through. e alguém precisava olhar para esses hábitos e trabalhar conosco. But I want to say this is how you know it's God. Mas eu preciso dizer isso, você precisa entender quando é Deus. When Neil decided that he was that he felt like I could give him enough grace to be part of the family. Quando o Neil entendeu He was worried about that. quando ele precisou entender que ele estava agraciado o suficiente para fazer parte de volta da família, He took us all back to the church where this happened. ele nos levou à igreja inicial onde tudo isso aconteceu. Uhum. And he brought my 3 adult boys at the time. E naquele tempo ele levou nossos 3 filhos adultos And he got up on the stage with the pastor e ele subiu até o púlpito com o pastor. and he got on his knees Ele se ajoelhou, and he apologized ele pediu perdão to me a mim, and the kids às crianças and the church. e à igreja. That was true repentance. Isso realmente foi um arrependimento.
of what had happened. ao que aconteceu. But God knew that when he asked me to stay, E Deus sabia de tudo isso É. quando ele pediu para eu ficar. É. right? That's why it's got to be his plan. Por isso que tem que ser o plano de Deus. I know I've worked with a lot of couples that have gotten very beat up Eu já lidei com muitos casais que foram destruídos, because it was their idea to repair, porque foi a Uhum. ideia deles de reparar toda a situação and God's hand wasn't on it yet, e a mão de Deus não estava ali ainda. you know? So I know we Uhum. have to hear his voice in that Então, por process. isso que eu digo, tem que ouvir a voz de Deus no processo. A partir, desse momento, vocês transformaram toda a história de vocês no material, em livros, em cursos. Como Deus foi direcionando isso também, vocês transformarem essa dor, esse momento de aprendizado num ministério? Since that moment, you guys transformed the whole mess, as you A say, as you mess. It's a mentioned, mess. Yeah. on a material to help people. And how did that work? Like, how was God directing you guys to help others with the material, with everything that you guys went through? Okay. So first I want to give him praise over something Primeiro, eu quero agradecer a Deus por because algo. what the enemy intended for evil, God will use for good, right? O que o inimigo queria usar É. para destruição, Deus usou para o Right. bem, Um, certo? and I feel like what happened out of that, E o que eu entendo de tudo isso, not only did Neil and I, não só o transform, Neil e eu fomos but our transformados, family mas toda a nossa família. transformed. Then I went back and got graduate degrees E então foi quando eu voltei e me graduei and started helping couples. e comecei a Right. ajudar So we got casais. maybe 1,000, E pegamos algumas couples, centenas. and then we go online E nós fomos online. and you have tens of thousands, E aí quando você vai ali, And then you tem start- milhares. and then we start with the material and you have hundreds of thousands. E aí quando a gente começa com os materiais, com tudo que nós temos, nossa, tem muitos, há muitos. And it's to God's glory E é para a glória de Deus. that he knew he was going to take that mess Que ele sabia que aquela bagunça and then turn it into restoration e transformar toda aquela bagunça em restauração for many, many. para Amém. muitos e muitos. So what we did was we went away as a family. E o que aconteceu? Nós encontramos um caminho como We had my família. 3 adult boys and a couple of their wives. E então os nossos filhos adultos e também as suas And esposas. someday I want you to do this for your own family. E um dia eu quero que você faça isso com a sua própria família. What is going to be our family's legacy? O que vai ser o legado da nossa família? What do we want to leave for the world here? O que é que queremos deixar para o mundo aqui? And since Dad was in business, E já que o pai estava nos negócios, I thought they would say, we want to go into business with Dad. eu pensei que eles iam dizer, nós queremos continuar o We negócio wanna do pai, nós do queremos something with him. fazer algo com o pai. And every one of them said, we want to do something for family. E todos eles falaram, nós queremos fazer algo com a família. Because of what we've gone through as a family. Porque o que passamos como família, Mhm. They wanted to help other eles families queriam ajudar outras famílias that had experienced que divorce experimentaram o or divórcio, separation, separação, separações. and the feelings that go with that. E todos os sentimentos que vai There's com like, how isso. can we help them heal? Como podemos ajudar eles a se restaurarem? And I love that your generation and my millennials, generation, they didn't necessarily say, how can we fix everything? E o que eu acho lindo sobre essa geração, os milênios, eles perguntaram como é que podemos consertar tudo isso. They said, how can we help them heal and feel whole and restored to God? Eles perguntaram como é que nós podemos ajudar eles a serem curados e restaurados para Deus.